Bom dia. Vamos começar o nosso Evangelho no Lar, aqui no Instagram do Quinta de Luz. Vou dar um tempinho pro pessoal entrar e aí a gente começa. Alguém pode me falar se o áudio tá legal, se está conseguindo me escutar? Bom dia. Vou imaginar que todo mundo me ouvindo, né? Mas se não estiver me ouvindo, se tiver alguma coisa que precise melhorar, se eu estiver falando baixo, não acho que eu vou falar baixo, mas vocês me avisam, tá bom? Bom dia, pessoal, bom dia. Esse momento da gente, né, de comunhão com a espiritualidade, né, de reflexão, de leitura. O Evangelho no Lar, tudo certo, né, Vânia? Ótimo. Tá ok, Felipe, muito obrigado. Esse momento que é importante, né, principalmente agora que a gente não tá podendo, ou melhor, a gente não tá podendo ir na casa física. Esse é o momento que a gente tem de sentir a espiritualidade pertinho da gente e também de pensar, né, um pouco sobre as palavras do Mestre Jesus, de trazer essa reflexão para o nosso ambiente, né? É sempre um momento de nutrição. E eu vou esperar só mais um pouquinho para a gente poder começar mesmo, tá certo? Para quem não me conhece, meu nome é Yuri, eu sou trabalhador da casa, eu tô no Quinta de Luz como paciente desde 2017. Eu acho que foi aí que eu entrei lá, mas trabalhar mesmo só comecei em 2019. Foi quando eu senti assim esse chamado mais forte para fazer parte da equipe da casa. E desde então estou lá. Infelizmente começou a pandemia aí, que atalhou um pouco o processo, mas estamos aguardando, né, esse movimento aí de mudança da casa, de endereço, para poder recomeçar com gosto de gás, dando suporte a todo mundo. 37 pessoas entraram, então eu vou esperar mais um pouquinho ainda, tá? Aproveitando esse momento que a gente não começou de fato, para quem ainda não pegou sua aguinha, que o Evangelho a gente faz assim, né? A gente pega a aguinha para beber, bota num copo, não precisa ser muita, e tampa. 43, Roxana, um beijo, Roxana. A gente bota um pouquinho de aguinha para beber, não precisa ser muita, tampa essa aguinha, né? E a gente bota a água da torneira numa cuba que vai ficar aberta, numa cuba, numa tigela, que de preferência deve ser de vidro ou de louça, né? Plástico não serve porque ele é poroso. E essa cuba vai servir para parar as energias do ambiente. A espiritualidade usa justamente para limpar, fazer uma limpeza na casa e depois descartar na natureza, né? Que é o que é recomendado a gente fazer. E aí eu vou orientar um pouquinho aqui, como a gente sempre faz. Bom dia, pessoal, bom dia. Mas se vocês não se prepararam ainda, então vão lá buscar sua aguinha, vão encher a cuba com água da torneira. E é importante, vão buscar seus evangelhos. Eu gosto pelo menos de ter o evangelho, mesmo que tenha uma pessoa lendo, certo? Para poder ir acompanhando, para mim ficar melhor. Estamos com 48, 49. Quando chegar em 50 e pouquinhos eu começo. Deixa eu ver, tá? E aí vocês aproveitam. Bom dia, pessoal. Bom domingo já para vocês todos. Hum, 49, 51. Tá, eu vou começar então, certo? A gente começa o Evangelho fazendo a oração, né? Que a oração é o nosso movimento de conexão com a espiritualidade, né? Mas antes de começar a oração em si, quero convidar todos que estão aqui comigo para fecharem os olhos, né? Vamos fechar os olhos. Vamos relaxar um pouco agora. Vamos fazer um relaxamento antes da gente partir para a oração propriamente dita.
E quando a gente fecha os olhos, a gente procura respirar. Puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca, puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca, puxa o ar, solta. Nesse movimento de respiração, a gente vai para o lugar da presença. A gente sente o nosso corpo como a gente está agora, a gente percebe as nossas emoções, as nossas sensações, a gente percebe os nossos pensamentos e a gente não julga, a gente só percebe, a gente se dá conta do que está acontecendo dentro da gente e quando a gente faz isso, a gente relaxa, a gente se acalma, a gente se acolhe. A gente volta para casa, né? A nossa casa aqui dentro de nós. E a gente continua nesse processo de respiração, cada vez mais se acalmando, inspirando e expirando. Deus nosso Pai, Mestre Jesus, Espíritos de luz, nossos anjos guardiões, Nossa Mãe Maria, espiritualidade do Quinta de Luz, estamos aqui novamente para realizar o Evangelho no Lar, nesse movimento que sempre acontece nesse horário aos domingos. Pedimos conexão, pedimos sintonia, que os nossos corações se abram para a leitura de hoje, para as reflexões que nós vamos fazer, que possamos estar abertos para receber as bênçãos que os nossos protetores, os nossos amigos espirituais aproveitam para nos dar nesse momento que estamos vibrando de uma forma mais sutil, mais tranquila e mais em paz. E assim vamos iniciando o Evangelho desta manhã. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Livra-nos, pois teu reino, poder agora para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos nos conectar com os nossos guias, nossos mentores espirituais, nossos anjos guardiões. Santo anjo do Senhor, nosso zeloso guardador, se Deus a ti nos confiou e nos confia a piedade divina, sempre nos rege, nos guarda, nos protege, nos ilumina, hoje e sempre, graças a Deus. E assim vamos iniciar o Evangelho a partir deste momento. Que assim seja. Devagarzinho a gente abre os olhos, né? Se mantendo nesse relaxamento, nessa conexão. Hoje a gente vai ler o capítulo 15. Eu estou no meu Evangelho, a página 197. Mas o capítulo 15, para quem estiver precisando aí procurar, se chama Fora da Caridade não há salvação. Bom dia, Tarcísio. Capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. O que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Beijo, carinho, bom dia. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono da sua glória, e todas as nações estando reunidas diante dele, separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estarão à sua direita: Vinde, vós que fostes benditos por meu Pai, possuí o reino que vos foi preparado desde o início do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, tive necessidade de alojamento e me alojastes, estive nu e me vestistes, estive doente e me visitastes, estive na prisão e viestes me ver. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que vos vimos com fome e vos demos de comer, ou com sede e vos demos de beber?
Quando foi que nós vos vimos sem teto e vos alojamos, ou sem roupa e vos vestimos? E quando foi que vos vimos doente ou na prisão e viemos vos visitar? E o rei lhes responderá: eu vos digo em verdade, quantas vezes o fizestes com relação a um destes mais pequenos de meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. E dirá em seguida àqueles que estarão à sua esquerda: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e para seus anjos. Porque eu tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, tive necessidade de teto e não me alojastes, estive nu e não me vestistes, estive doente na prisão e não me visitastes. Então eles lhes responderão também: Senhor, quando foi que vos vimos com fome, com sede, ou sem roupa, ou doente, ou na prisão, e deixamos de vos assistir? Mas ele lhes responderá: eu vos digo em verdade, todas as vezes que deixaste de dessas proteções a um desses mais pequenos, deixaste de dá-la a mim mesmo. E então estes irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Mateus 25, 31 a 46. Então um doutor da lei, tendo se levantado, disse-lhe para o tentar: Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: o que é que está escrito na lei? Que ledes nela? Ele lhe respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmos. Jesus lhe disse: respondestes muito bem, fazei isso e vivereis. Mas esse homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: e quem é meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe disse: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, cobriram-no de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, tendo-o percebido, passou do outro lado. Um levita, que veio também para o mesmo lugar, tendo-o considerado, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem e tendo visto, foi tocado de compaixão por ele. Aproximou-se, pois, dele, derramou óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou. E, tendo-o colocado sobre seu cavalo, conduziu-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e as deu ao hospedeiro, dizendo: tende bastante cuidado com este homem, e tudo que despenderdes a mais eu vos restituirei no meu regresso. Qual desses 3 vos parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor lhe respondeu: aquele que exerceu a misericórdia para com ele. E depois lhe disse Jesus: e fazei o mesmo. Lucas 10, 25 a 37. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, quer dizer, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, ele mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, disse ele, os pobres de espírito, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quererias que vos fizessem. Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas, se quiserem ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai a vós mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar, e ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater. Mas faz mais do que recomendar a caridade. Coloca claramente e em termos explícitos como a condição absoluta da felicidade futura. No quadro que Jesus deu do julgamento final, é preciso, como em muitas outras coisas, separar a figura e a alegoria, que foi a primeira mensagem que a gente leu, né? Há homens como aqueles a quem falava, ainda incapazes de compreenderem as coisas puramente espirituais, devia apresentar imagens materiais surpreendentes e capazes de impressionar. Aquela separação, né? As ovelhas à direita, os bodes à esquerda, o céu e o inferno e tal. Para melhor ser aceito, devia mesmo não se afastar muito das ideias vigentes quanto à forma, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação de suas palavras e pontos sobre os quais não podia se explicar claramente. Mas, ao lado dessa parte acessória e figurada do quadro, há uma ideia dominante,
a da felicidade que espera o justo e da infelicidade reservada ao mal. Nesse julgamento supremo, quais são os considerandos da sentença? Sobre o que dirige o inquérito? O juiz pergunta se se cumpriu essa ou aquela formalidade, observou mais ou menos tal ou tal prática exterior? Não, ele não inquire senão de uma coisa, a prática da caridade, e sentencia dizendo: vós que assististes vossos irmãos, passai à direita. Vós que fostes duros para com eles, passai à esquerda. Ele se informa da ortodoxia da fé, faz uma distinção entre aquele que crê de um modo e o que crê de outro? Não, porque Jesus coloca o samaritano considerado herético, mas que tem um amor ao próximo acima do ortodoxo, que falta com caridade. Jesus não fez, pois, da caridade somente uma das condições de salvação, mas a única condição. Se houvesse outras a serem preenchidas, ele as teria mencionado. Se coloca a caridade no primeiro plano das virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras: a humildade, a doçura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. E porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. E essa foi a mensagem que a gente leu hoje, né? Que a gente vai refletir um pouco a respeito. E aí, quando eu selecionei, que eu vi que a gente ia ler sobre isso, a primeira coisa que veio na minha cabeça, porque o nome do título é fora do título do capítulo, fora da caridade não há salvação. E aí eu fiquei me questionando, que salvação é essa? O que é que precisa ser salvo? E aí eu queria aproveitar que já tem 81 pessoas, fazer esse momento, não só um momento assim de eu estar aqui explanando, e perguntar a vocês, na opinião de vocês, que salvação é essa a que Jesus se refere? Né? Ele falou da questão mais bíblica, falou dessas imagens de céu e inferno, de separar a direita e a esquerda, né? Ele fala de tudo isso, usa essas imagens que estão aí no nosso imaginário, principalmente a gente, né, que tem essa educação muito católica e tal. Mas eu acho que é muito interessante, muito importante a gente se perguntar: que salvação é essa? Alguém arrisca dizer alguma coisa? Alguém gostaria de falar o que entende por salvação? Vou dar um tempinho para vocês pensarem um pouco e me dizerem alguma coisa. Que foi a primeira coisa, assim... A primeira não, mas assim, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu li, né? Pra quem tá entrando agora, bom dia. A gente tá lendo, Roxana botou aí. Eu não vou fixar o comentário porque eu fiz uma gambiarra aqui. Se eu mexer muito, o negócio vai cair. Mas a gente tá lendo o capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, o primeiro item. Se vocês quiserem pegar o evangelho de vocês e abrir para lerem, estamos aí. Bom, quando a gente pensa em salvação, a gente não teve resposta, mas eu vou falar. Quando a gente pensa em salvação, a gente pensa logo na salvação do mundo espiritual, né? A gente pensa na salvação da alma, na salvação do espírito. Olivia botou aqui: salvar dos perigos da vida. Boa. Muito bem. Tarcísio, para mim significa vencer a si mesmo, alcançar a sua evolução, a reforma íntima tão falada. Maravilhoso. E é isso aí mesmo. Mas a gente pensa na salvação, que a gente vai fazer, Deus me proteja de mim, como diz Chico César. Pois é, Suzana, é uma transformação. Tudo isso, né, é salvação. Mas o que eu queria pontuar, trazendo tudo que vocês falaram agora, é que a gente pensa numa salvação depois. Roxana, para mim a salvação seria não perder o aprendizado oferecido, a oportunidade de crescimento. Perfeito. Todas essas coisas que vocês estão pontuando são muito boas. E é ter a sabedoria de cumprir sua missão neste plano que chamamos de terra, através da caridade. Não há salvação sem caridade. É puro amor, doação, desprendimento. E Jaqueline fala, seria a evolução do ser. Transformação. Muito bom, tudo que vocês estão falando é muito bom. O que eu quero pontuar é que a gente pensa nisso tudo
num movimento que a gente vai colher depois. Quando a gente pensa em salvação, a gente pensa na salvação para a vida espiritual, né? O imaginário da gente vai logo para esse lugar do céu e do inferno, para usar os termos mais do campo espírita, do umbral, das colônias, né? Dos reinos superiores da existência e por aí vai. A gente pensa nisso, que a gente vai precisar seguir uma conduta ética para ter uma vida boa, para ter uma salvação lá no mundo espiritual. E acho importante a gente pensar que a salvação é aqui. O que Jesus coloca, todo o evangelho, né, todos os ensinamentos, e aí vocês colocaram transformação, reforma íntima, eles não estão falando necessariamente de uma salvação lá. Isso existe também, mas é uma salvação aqui, porque a gente está nesse mundo, né? A gente está vivendo as necessidades materiais, todas as necessidades do corpo, né? A gente está vivendo toda essa questão que viver nesse mundo material traz, né? E a salvação é a salvação aqui, porque é como o Tarcísio colocou, é a gente realizar a reforma íntima para que a gente tenha uma transformação na sociedade, para que a gente tenha uma transformação no mundo, na forma como a gente se relaciona com os outros, né? Bom dia, Melissa. Um beijo para você. E é isso, a primeira coisa que me tocou foi isso, que a questão da salvação ela não é a salvação pra gente ir pro mundo espiritual e ficar anos tocando harpa. A gente que é espírita, a gente já sabe que não funciona dessa forma, né? Mas uma salvação pra gente ter um mundo melhor, né? Porque o grande compromisso do espírita, vamos botar dessa forma, aprimoramento, é a gente causar, é a gente fomentar um mundo melhor, um mundo mais positivo, né? A gente tem muita coisa no mundo que precisa ser transformada. Começa na gente, começa no processo de autoconhecimento, começa no reconhecimento das dinâmicas lá dentro, do que a gente tem de sentimentos, de pensamentos, do que a gente precisa transformar, né? No acolhimento desse processo. E aí a gente tem os nossos queridos profissionais da psicologia e os terapeutas holísticos, energéticos, para poder direcionar a gente nesse caminho de olhar para dentro, né? De realizar esse processo de reforma íntima, de transformação interior, né? De ir lá, de ver as coisas. Peço perdão, tem alguns barulhos externos, mas enfim, eu tô na vida real e não no estúdio e é isso aí. Tá ok? E se reconhecer como sem evolução. Exatamente. A salvação é isso aí, né? A gente fazer o processo de autoconhecimento que redunda, transborda, tem como consequência uma mudança externa. Exatamente, Carla. Mudança na sociedade, mudança nas nossas relações, né? E aí ele coloca, como é que a gente faz isso, né? Ele coloca a questão da caridade, né? Que é a segunda parte. Primeiro a gente falou de salvação, agora a gente tem que falar de caridade, né? E quando a gente pensa em caridade, e ainda mais quando a gente tem um texto como esse aqui, né? Que fala justamente disso. Eu tive necessidade, você me ajudou, então você ajudou a Deus, né? Como ele coloca aqui, eu tive necessidade, você fez de conta que não era com você, que você não tinha nada a ver com isso, né? Você não se permitiu tocar por isso. Isso não tocou seu coração, você não teve piedade pelo meu sofrimento, então você passa à esquerda, né? Você não ajudou. Que agradeço, Bárbara, que você tá gostando. A caridade, né? Eu entendo a caridade como empatia sobretudo, né? A gente fala muito de empatia, né? Pra gente fazer caridade, pra gente entender qual é a necessidade do outro, a gente precisa sair um pouco do nosso ponto de vista, da nossa visão de mundo, porque a gente tende a olhar para o mundo levando em consideração tudo que a gente aprendeu na vida, a nossa criação, os nossos valores, as nossas experiências. E querendo ou não, isso sempre vai estar acompanhando a gente, porque é isso que acontece, né? O nosso olhar, ele não é um olhar neutro, né? Ele é um olhar marcado pelo que nós somos, pelo que a gente foi construindo ao longo da vida. E muitas vezes o processo da reforma íntima, do autoconhecimento, né, o processo da salvação é o processo de desfazer todas essas construções, muitas vezes, porque nem sempre são construções positivas, né?
E a gente está aí vivendo um momento no mundo em que a gente é convidado a participar de uma série de debates para reconsiderar valores que fazem muitas pessoas sofrerem, começando por nós, né? Formas de ver o mundo, formas de viver que se cristalizaram com o tempo, que a gente sempre achou que era certo, né? E que a gente, em momento nenhum, parou para pensar, tá dando certo mesmo? Tá fazendo feliz? Tá nos fazendo felizes? As questões são realmente essas, né? A gente está no momento, nesse dia, no dia Ana Paula, né? E a caridade, nesse momento, a caridade é a questão da empatia, né? É de você sair um pouco desse lugar e entender que a pessoa é um universo que tem necessidades diferentes, né? E que muitas vezes a caridade começa a ver. A caridade e a humildade, né? Que são as duas coisas que ele coloca, né? Coloca como valores muito importantes, né? E que acabam redundando, acabam tendo como consequência todos aqueles valores que ele fala, amar o próximo, perdoar as ofensas, né? Então a caridade, sobretudo, é entender o que é que o outro precisa, né? Primeiramente, né? Mas entender o que o outro precisa a partir do olhar do outro. É a questão da indulgência, as grandes virtudes, exatamente. É a famosa corrente do bem. Quando fazemos a caridade, doamos amor, nos cercamos dessa mesma energia. Exatamente. Quando a gente dá ao outro um pouco de compreensão, saindo desse nosso eixo, a gente tá sempre eu, isso é o egoísmo, e é normal, faz parte da experiência terrestre. Quando a gente considera que a pessoa tem outros valores, que a pessoa tem uma experiência que às vezes a gente não faz a menor ideia de como é que é passar por aquilo, né? Aí sim a gente fica apto para fazer a caridade, né? Aí sim a gente começa a realizar um processo de transformação do mundo, né? A gente começa dentro da gente, a gente começa com autoconhecimento, mas depois a gente faz um processo de escuta, né? De escuta, de acolhimento, de compreensão, né? Então, quando ele diz fora da caridade não há salvação, ele propõe pra gente uma ética, uma conduta ética, né? Uma ética, ele propõe pra gente... ele fala de valores a partir dos quais leva a gente a reflexões profundas sobre nós e os outros, para que a gente possa se relacionar melhor, para que a gente possa viver melhor com o outro, né? E nesse processo a gente acaba criando a sociedade melhor. Caridade, empatia social, um olhar caridoso consigo mesmo e no dia a dia buscar ser melhor para si e para o outro que está ao seu lado. Cuidar de si é também cuidar do outro. Perfeito. A gente tem escutado muito isso, né? Cada vez mais esse discurso, né? Do autocuidado, né? E o autocuidado ele é importantíssimo justamente por isso, porque quando a gente começa a cultivar em nós, né? Quando a gente olha para as nossas questões, a gente, vamos dizer assim, a gente fica mais capaz de observar o outro e ver que o outro também tem as questões que a gente tinha, né? Compreender o sofrimento do outro requer compreender o nosso sofrimento, né? Requer ver o outro como um igual. Às vezes a gente tem muita dificuldade de ver o outro como um igual. A gente vê o outro como uma pessoa que é uma coisa que não tem a menor ligação com a gente. E essa ilusão da separação também é um discurso que a gente ouve muito nas correntes esotéricas, né? Quando você cuida de si, realmente transmite amor ambiente aos outros. Quando você vai nos seus sofrimentos mais profundos, quando você entra na sua vulnerabilidade, na sua dor, aí você abre o seu coração para acolher a dor do outro, né? Fora da caridade não há salvação. Se você não acolher a sua dor, vai ficar difícil acolher a dor do outro. Se você não criar uma boa relação consigo mesmo, e isso é uma construção de vida, isso é uma coisa que a gente não faz do dia para a noite, porque é uma jornada, e é uma jornada que realmente demora. E que é uma jornada que requer um certo esforço, né? Requer uma vontade ativa, e eu vou falar aqui de outra palavra de Jesus que está no Sermão da Montanha, que é a da porta estreita, né? Para a gente tomar a porta estreita em vez de tomar a porta larga, porque o caminho da perdição é vasto e são muitos os que tomam. Está falando disso. E a gente só se transforma se a gente tiver o desejo de se transformar, que não é fácil, né? Mas que a gente precisa fazer isso, né?
com carinho, com acolhimento, com paciência. Pessoal, vou pedir um favor. Alguém pode me dizer que horas são? Porque meu relógio aqui do celular sumiu. E eu não vou mexer porque eu não quero desfazer minha gambiarra. Botem aqui nos comentários, por favor, só para poder me abalizar e ver se eu vou adiante ou se ainda posso conversar mais um pouquinho com vocês. São 9h31, então tá na hora de encerrar e eu já tô aqui estourando um pouco, né? Então, assim, só para poder encerrar, pra gente poder fazer a prece. Obrigado, gente. Fora da caridade não há salvação. É uma mensagem riquíssima. É o que é preciso para ser salvo. O que é preciso para ser salvo é olhar para você, é ir no lugar mais vulnerável, naquele lugar que dá medo, naquele lugar que é difícil, olhar as questões mais profundas e ir com medo mesmo, ir devagarzinho, ir aos poucos, ir tranquilo, porque dói, e a gente sabe que dói, a gente sabe que é difícil. Contar com ajuda profissional para isso que é importante, né? Ter rede de apoio dos amigos também, isso é importante, da família, das pessoas que a gente confia, que sempre tem alguém, né? E quando a gente entra na nossa dor, a gente fica mais receptivo e mais compreensivo com a dor do outro. E aí a gente consegue fazer caridade. É por aí. Essa é a reflexão que eu gostaria de trazer a vocês. Adentrar as emoções e sentimentos e se transformar. Transformar-se para transformar o mundo. Tá certo? Espero que tenham gostado. Vamos fazer a oração para poder encerrar. Novamente, vou convidar vocês para fecharem os olhos. Puxando ar pelo nariz. Soltando ar pela boca. Puxando ar pelo nariz, soltando ar pela boca, puxa o ar e solta, relaxando o corpo, tranquilos, em paz, agradecidos por esse momento, né, de comunhão, de reflexão profunda. São só 30 minutos, mas são 30 minutos de muita luz, de muitas bênçãos e que acaba repercutindo de uma maneira que a gente nem imagina. Deus nosso Pai, Mestre Jesus, agradecemos por este momento, por termos estado aqui em conjunto, em sintonia, por aproveitarmos dessas bênçãos, dessas reflexões, destas palavras, destas vibrações, que abençoe os nossos lares, as nossas famílias, os nossos entes amados, mas que também abençoe a todos aqueles que necessitam nesse momento. O mundo está passando por muita coisa e a gente pede paz agora, a gente pede o amor, a gente pede a coragem. A gente precisa de coragem para ir lá dentro, a gente precisa de coragem para ser humano no âmago do que essa palavra significa, né? Então, Pai, dá-nos coragem para a gente ir lá dentro, porque quando a gente vai lá dentro, a gente consegue ir lá fora e dar a mão para o outro, né? Que a sua luz seja onipresente e nos leve mais dentro de cada um de nós. Conexão com os nossos guias e mentores. Santo anjo do Senhor, nosso zeloso guardador, se Deus a ti nos confiou e nos confia a piedade divina, sempre nos rege, nos guarda, nos ilumina, hoje e sempre, graças a Deus. Que nossa Mãe Maria nos acolha no seu seio divino, nos dê o colo que a gente precisa, nos dê o consolo nas nossas dores mais íntimas, da nossa criança interior, das nossas feridas emocionais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós em todas as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos vossos, agora e na hora de nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus. Assim, vamos encerrando o Evangelho deste domingo, agradecidos por este momento de paz e luz. Que assim seja. Tomem a aguinha de vocês, eu vou tomar a minha aqui. E a água que ficou na cuba, como muita gente aqui já sabe, mas eu vou dizer, é para jogar no vaso sanitário. Aí tem quem diga para jogar numa planta, eu jogo no vaso sanitário e dou descarga, tá certo? É isso, pessoal. Gratidão a todos pela companhia. Espero que tenham gostado. Espero que a reflexão tenha sido positiva para vocês. Até a próxima. Um beijo.